Fui humilhada pela traição, mas hoje ele chora arrependido e implora por uma nova chance. Meu nome é Alice, tenho 34 anos e moro em Goiânia. Se alguém me perguntasse há 1 ano como estava a minha vida, eu responderia com um sorriso automático. Tudo ótimo, graças a Deus. Mas a verdade é que eu tinha me tornado especialista em mentir para mim mesma. Por quase 10 anos, vivi um casamento que parecia perfeito aos olhos de quem via de fora. Henrique era um marido dedicado, o empresário bem-sucedido, o pai presente nos finais de semana. Eu era a esposa que largou tudo para apoiá-lo. Abandonei minha carreira como analista de sistemas quando ele decidiu abrir a própria empresa no ramo de tecnologia. É só por um tempo, Alice. Quando a empresa decolar, você volta a fazer o que ama, ele prometeu, segurando minhas mãos com aquele olhar convincente que sempre funcionava comigo. Mas a empresa decolou, e eu continuei ali. Fui mãe, esposa, conselheira, parceira de negócios informal, faxineira, cozinheira, psicóloga, secretária, tudo em uma só mulher. Me desmanchei em 1000 pedaços para que ele brilhasse inteiro. E brilhou mesmo. Enquanto isso, eu me tornei invisível. Lucas, nosso filho de 8 anos, era minha âncora. Por ele, eu aguentava os jantares silenciosos, as noites em que Henrique chegava tarde demais, o desinteresse disfarçado de cansaço. Ele está construindo nosso futuro, eu repetia para mim mesma, como um mantra vazio, até que tudo desmoronou em uma terça-feira comum de março. Eu estava na sala, dobrando roupas enquanto assistia a uma série qualquer na TV. Henrique tinha ido tomar banho depois de chegar do trabalho. O celular dele estava jogado no sofá, e eu nem prestaria atenção se não fosse o apito insistente de mensagens chegando. 1, 2, 3, 4. Aquilo me irritou. Peguei o aparelho para colocar no silencioso quando a tela acendeu. Morrendo de saudade de você, amor. Hoje foi difícil fingir que somos só colegas. Mal posso esperar por sexta. Vou usar aquela lingerie que você ama. O mundo parou. Meu coração disparou tão rápido que senti a pulsação martelando nas têmporas. Li a mensagem de novo, e de novo, como se as palavras fossem mudar de significado, mas não mudaram. Com as mãos tremendo, abri a conversa. Meses de mensagens, fotos, áudios, planos, hotéis, promessas. Ela tinha nome, Aline, 24 anos, estagiária do departamento de marketing, cabelo longo, sorriso calculado, aquele tipo de mulher que sabe exatamente como manipular um homem fraco. Não chorei naquele momento. Fiquei paralisada, sentindo algo se romper dentro de mim, uma parte que eu não sabia que ainda estava inteira. Henrique saiu do banho cantarolando, a toalha amarrada na cintura, o vapor do chuveiro ainda saindo do banheiro. Ele me viu com o celular na mão e o sorriso desapareceu do rosto. Alice, quem é a Aline? Minha voz saiu firme, mas gelada. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, parado, como um réu diante do juiz. E naquele silêncio, eu tive todas as respostas que precisava. Há quanto tempo? Perguntei. Alice, eu posso explicar. Há quanto tempo? Gritei. E minha própria voz me assustou. Fazia anos que eu não gritava. 6 meses. Mas não significa nada. Eu juro. Foi um erro. Uma fraqueza. 6 meses. Meio ano da minha vida em que eu continuei sendo a esposa perfeita, a mãe dedicada, a mulher que abriu mão de tudo, enquanto ele me traía com uma menina que poderia ser minha irmã mais nova. O que mais me destruiu não foi a traição em si, foi a reação dele. Henrique não se ajoelhou, não implorou perdão, não chorou, ele simplesmente suspirou, cansado, como se eu tivesse descoberto algo inconveniente. Essas coisas acontecem, Alice. Talvez seja a hora de a gente buscar novos caminhos, admitir que crescemos em direções diferentes. Crescemos em direções diferentes, como se eu tivesse tido a chance de crescer em qualquer direção que não fosse em volta dele. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes, ou melhor, passei a noite acordada, olhando para o teto, sentindo meu mundo desmoronar tijolo por tijolo. Pela janela entreaberta, ouvia os grilos cantando no quintal, indiferentes à minha dor. E foi ali, na escuridão daquele quarto que não era meu, que algo dentro de mim começou a despertar. Não era tristeza, não mais. Era raiva. E essa raiva ia me salvar.
Os primeiros dias após a descoberta foram os mais sombrios da minha vida. Henrique saiu de casa, temporariamente, para darmos um tempo. Temporariamente. Como se traição fosse algo que se resolvesse com uma pausa estratégica. Afundei. Passei 3 dias sem sair da cama. As cortinas fechadas, o celular no silencioso. Lucas ficou na casa da minha mãe enquanto eu me desfazia em lágrimas que pareciam não ter fim. Me olhava no espelho do banheiro e não reconhecia a mulher de olhos inchados e cabelos desgrenhados que me encarava de volta. Quando foi que eu tinha me tornado tão apagada? Minha irmã, Júlia, invadiu minha casa no 4º dia com uma sacola de pães de queijo da padaria que eu adorava e um olhar de quem não aceitaria desculpas. Levanta dessa cama agora, Alice. Você não vai deixar aquele idiota te destruir assim. Ele jogou fora 10 anos, Ju. 10 anos da minha vida. Eu larguei tudo por ele. Eu sei. Ela sentou na beirada da cama e segurou minha mão. Mas você não pode largar você mesma também. Lucas precisa de você. Mais do que isso. Você precisa de você. Chorei no ombro dela por mais 1 hora. Mas quando levantei daquela cama, algo tinha mudado. A dor ainda estava ali, pulsante e crua. Mas junto com ela veio uma centelha de raiva. E essa raiva era como um combustível que eu não sabia que tinha dentro de mim. Na semana seguinte, forcei-me a estabelecer uma rotina. Acordava cedo, mesmo sem vontade. Tomava banho, mesmo que só conseguisse ficar debaixo do chuveiro chorando. Preparava o café, mesmo sem fome. Pequenos atos de resistência contra o vazio que ameaçava me engolir. Lucas voltou para casa. Ver meu filho me olhando com aqueles olhos preocupados demais para uma criança de 8 anos foi o empurrão final que eu precisava. Eu não podia desmoronar. Não completamente. Não na frente dele. Mamãe, você e o papai vão voltar a ficar juntos? Ele perguntou uma noite, enquanto eu o colocava para dormir. Engoli o nó na garganta. Não sei, meu amor, mas o que eu sei é que eu sempre vou estar aqui por você. Sempre. Ele me abraçou com aquela força desproporcional que só crianças têm, e eu prometi a mim mesma. Eu ia me reerguer. Por mim e por ele. Comecei aos poucos. Atualizei meu currículo, que estava parado há quase 10 anos. Foi humilhante perceber como eu tinha ficado para trás na minha área. A tecnologia tinha evoluído. Novas linguagens de programação tinham surgido. Metodologias que eu nem conhecia eram requisitos básicos agora. Mas em vez de desistir, me matriculei em cursos online. Passava as noites estudando depois que Lucas dormia. Python, JavaScript, metodologias ágeis, cloud computing. Cada linha de código que eu aprendia era como uma pequena vitória contra a mulher derrotada que eu tinha me tornado. 2 meses depois da separação, consegui uma entrevista em uma startup em crescimento aqui em Goiânia. A empresa chamava-se Inova, especializada em soluções tecnológicas para o agronegócio. Quando entrei na sala de entrevista, meu coração batia tão forte que achei que todos pudessem ouvir. O entrevistador, um homem de uns 40 anos chamado Roberto, folheou meu currículo com expressão neutra. Você ficou um tempo fora do mercado, ele observou. Fiquei. Priorizei minha família, mas voltei disposta a provar meu valor. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele sorriu. Gosto dessa atitude. Vamos fazer um teste prático? Passei as 2 horas seguintes resolvendo problemas de lógica e desenvolvendo um pequeno sistema. Minhas mãos tremiam no teclado, mas meu cérebro funcionava com uma clareza que eu não sentia há anos. Era como voltar para casa depois de um longo exílio. 1 semana depois, recebi a ligação. Eu estava contratada. Chorei quando desliguei o telefone, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de orgulho, de renascimento. Paralelamente, comecei a cuidar de mim de formas que tinha esquecido. Cortei o cabelo, um corte moderno que me fez parecer outra pessoa. Me matriculei em uma academia perto de casa. Comecei terapia com a psicóloga indicada por Júlia. Na terapia, Mariana me fez perguntas que me forçaram a olhar para lugares dentro de mim que eu tinha trancado há anos. Alice, quando foi a última vez que você fez algo só por você? Não pelo seu marido, não pelo seu filho, mas só por você? Fiquei em silêncio. Não conseguia lembrar. Você se anulou completamente, e agora precisa se reencontrar. Quem é a Alice quando ela não está servindo aos outros? Essa pergunta me perseguiu por semanas, mas aos poucos, eu comecei a descobrir a resposta. 3 meses após a separação,
Eu estava irreconhecível, fisicamente mais forte, mentalmente mais afiada, emocionalmente mais inteira. Lucas me olhava com um brilho novo nos olhos, como se finalmente reconhecesse a mãe que ele merecia ter. E Henrique? Henrique estava afundando no próprio barco que tinha furado. A vida tem um senso de ironia peculiar. Enquanto eu florescia, Henrique murchava. Comecei a ouvir pelos amigos em comum. Primeiro foram sussurros discretos, depois conversas mais diretas. A empresa dele estava enfrentando problemas. Clientes importantes cancelando contratos, funcionários pedindo demissão, fluxo de caixa apertado. Aparentemente, quando você dedica mais tempo a casos extraconjugais do que aos negócios, as consequências são inevitáveis. Mas o que mais me surpreendeu foi saber sobre Aline. Encontrei Marcela, antiga colega de trabalho de Henrique, no supermercado. Ela hesitou antes de me contar, mas eu insisti. Alice, a Aline terminou com ele, faz umas 3 semanas. Senti uma pontada estranha no peito. Não era tristeza por ele, era quase satisfação. Pelo que soube, Marcela continuou, baixando a voz como se estivéssemos compartilhando um segredo valioso. Ela estava interessada era no status, no dinheiro. Quando percebeu que a empresa estava afundando e que ele estava num processo de divórcio complicado, simplesmente desapareceu. Bloqueou ele de tudo. Ele tinha trocado uma década de parceria, companheirismo e construção conjunta por uma garota que o descartou como um Kleenex usado. A poesia dessa justiça era quase bonita. No trabalho, eu prosperava. Roberto, meu chefe, elogiava minha dedicação e criatividade. Em 4 meses, já tinha assumido a liderança de um projeto importante. Desenvolver um aplicativo para a gestão de propriedades rurais. Era desafiador. Exigia que eu ficasse até tarde alguns dias, mas pela primeira vez em anos, eu me sentia vista, valorizada, capaz. Você tem um talento natural para isso, Alice. Roberto disse durante uma reunião. Deveria ter voltado ao mercado há muito tempo. Sorri, mas por dentro pensava, ele está certo. Perdi tanto tempo me fazendo pequena. Lucas notava as mudanças. Ele me via estudar à noite, me arrumando para o trabalho pela manhã com uma empolgação que não existia antes, sorrindo mais, vivendo mais. Mamãe, você está mais feliz, ele disse um dia, do nada, enquanto jantávamos. E estou, meu amor, bem mais feliz. Então tudo bem o papai não morar mais aqui. Se você está feliz, eu também estou. Abracei meu filho com força, sentindo meu coração apertar de gratidão. Ele era minha fortaleza. Foi numa sexta-feira de julho, 6 meses após a separação, que Henrique reapareceu. Toquei a campainha à noite. Eu estava na sala, revisando códigos no notebook, quando ouvi, pela janela, vi o carro dele estacionado na frente de casa. Meu primeiro impulso foi não abrir, mas a curiosidade foi mais forte. Quando abri a porta, quase não o reconheci. Henrique estava visivelmente mais magro, com olheiras profundas, a barba por fazer, as roupas amarrotadas. Nada do empresário confiante e arrogante que me dispensou meses atrás. Alice, sua voz saiu rouca. Podemos conversar? Lucas está dormindo. Você quer ver ele? Sim, mas na verdade vim falar com você. Cruzei os braços, sem sair da porta. Sobre? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que eu conhecia bem. Sobre nós, sobre os erros que cometi. Alice, eu estraguei tudo. A melhor coisa que eu tinha na vida. Fiquei em silêncio, apenas observando. Parte de mim queria bater a porta na cara dele. Outra parte queria ouvir cada palavra, saborear cada pedaço de arrependimento. Posso entrar? Por favor. Cedi, mas apenas porque não queria acordar Lucas com uma conversa na porta. Ele entrou, olhando ao redor, como se estivesse visitando um lugar que já não lhe pertencia mais. Porque realmente não pertencia. Sentamos na sala, eu no sofá, ele na poltrona. Uma distância segura entre nós. A Aline te deixou, afirmei, não como pergunta. Ele baixou os olhos. Deixou? Quando percebeu que eu não era mais o cara bem-sucedido que ela pensava. E a empresa? Está difícil, muito difícil. Perdi contratos importantes. Tive que demitir metade da equipe. Estou tentando me manter à tona, mas... Ele suspirou, derrotado. Não sei se vou conseguir. Deveria sentir pena. Em 10 anos de casamento,
Eu tinha sido programada para querer protegê-lo, consolá-lo, resolver seus problemas, mas aquela Alice tinha morrido, e a nova Alice apenas observava com distanciamento clínico. E você veio aqui por quê, exatamente? Ele me olhou com aqueles olhos que um dia me convenceram de tudo, porque percebi que cometi o maior erro da minha vida. Você era minha base, Alice, minha parceira de verdade. E eu joguei tudo fora por nada, por uma ilusão idiota. Você jogou fora por escolha, Henrique. Ninguém te obrigou. Eu sei, e me arrependo todos os dias. Olho para minha vida agora e vejo o que perdi. Ele se inclinou para a frente. Alice, será que a gente não poderia tentar de novo? Reconstruir? Eu mudei. Juro que mudei. E ali estava. O pedido que meses atrás teria me feito vacilar. Mas agora eu via claramente o que ele realmente estava pedindo. Não era amor, era conveniência. Ele queria de volta a mulher que o sustentava emocionalmente, que mantinha sua vida organizada enquanto ele brilhava. Não, Henrique, não podemos. Ele piscou, surpreso. Mas, Alice, eu mudei também. E finalmente entendi meu valor. Você teve o melhor de mim e jogou no lixo. Agora que está sozinho e afundando. Quer que eu seja seu bote salva-vidas de novo? Levantei-me, sinalizando o fim da conversa. Saia, por favor. Mas ele não saiu. Ainda não. Henrique não saiu naquela noite. Pelo menos, não imediatamente. Ele ficou ali, sentado na poltrona da sala que um dia foi dele, me olhando com uma expressão que mesclava desespero e descrença. Alice, por favor, só me escuta. Eu escutei. E minha resposta é não. Você não entende. Eu realmente mudei. Esses meses sozinho me fizeram enxergar tanta coisa. Sua voz começou a falhar. Eu acordo todos os dias, e a primeira coisa que penso é em você, no que nós tínhamos, no que eu destruí. Respirei fundo, sentindo algo estranho surgir dentro de mim. Não era compaixão, era quase curiosidade mórbida. Eu queria entender até onde ele estava disposto a ir, até onde a queda o tinha levado. O que você quer de mim, Henrique? Seja honesto, pelo menos uma vez. Ele se levantou, dando um passo na minha direção. Instintivamente, dei um passo para trás. Quero minha família de volta. Quero você. Quero acordar e saber que tenho alguém do meu lado que realmente me conhece, que me ama de verdade. A Aline, ela nunca foi nada disso. Foi um erro grotesco que eu pago caro todos os dias. Você paga? Você? Senti a raiva subindo pela garganta. Eu que paguei, Henrique. Eu que passei dias sem conseguir levantar da cama. Eu que tive que explicar para o nosso filho por que o pai não mora mais aqui. Eu que tive que me reconstruir do zero enquanto você estava se divertindo com sua estagiária. Eu sei de tudo isso. E me odeio por ter feito você passar por isso. Ele realmente parecia atormentado. Mas o que eu posso fazer além de pedir perdão? Além de tentar consertar? Você não pode consertar. Algumas coisas, quando quebram, não voltam a ser como eram. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e então fez algo que me chocou. Ajoelhou-se. Ali, no meio da sala, Henrique se ajoelhou diante de mim como um homem quebrado. Por favor, eu imploro, me dá uma chance de te provar que posso ser o homem que você merece. Olhei para ele, aquele homem que um dia foi meu mundo inteiro, agora reduzido a um pedinte de segunda chances. Parte de mim sentia uma satisfação sombria em vê-lo assim. Outra parte, menor e mais fraca, quase sentiu pena. Levanta, Henrique. Isso é patético. Ele se levantou lentamente, limpando os olhos. Alice, eu vou pensar. Só isso que posso te prometer. Vou pensar. Não sei por que disse isso. Talvez para fazê-lo ir embora. Talvez porque alguma parte antiga de mim ainda não estava completamente morta. Ou talvez porque eu quisesse deixá-lo pendurado na esperança, sentindo o gostinho da incerteza que eu senti durante meses. Ele saiu da casa com um aceno de cabeça, e quando fechei a porta, encostei-me nela, sentindo as pernas fracas. Nas semanas seguintes, Henrique passou a me procurar com frequência. Mensagens diárias, flores entregues no trabalho, presentes para Lucas. Ele estava fazendo o que deveria ter feito durante nosso casamento, me cortejando, prestando atenção, se esforçando. Júlia percebeu minha hesitação. Minha Alice, me diz que você não está considerando voltar com aquele canalha. Estávamos tomando vinho na varanda da minha casa, numa noite quente de agosto. Lucas dormia,
e eu tinha acabado de receber mais uma mensagem longa de Henrique, cheia de declarações e promessas. Não sei o que estou considerando, Ju. É confuso. Confuso. Ele te traiu, te humilhou, e agora que a vadiazinha deixou ele e a empresa tá afundando, ele vem correndo de volta. E você acha isso confuso? Não é tão simples assim. É sim. Júlia bateu a taça na mesa com mais força do que pretendia. Você está confundindo história com amor. Vocês têm história sim, mas ele não te ama, Alice. Ele ama o que você representa. Segurança, estabilidade, uma mulher que se anula para ele brilhar. Suas palavras me acertaram como um soco no estômago, porque, no fundo, eu sabia que ela tinha razão. E se ele realmente mudou? Perguntei. Mais para mim mesma do que para ela. Gente não muda em 6 meses, Alice. Principalmente não gente narcisista como o Henrique. Ela segurou minha mão. Você sabe o que eu acho? Acho que você não está pensando em voltar porque ainda o ama. Você está pensando em voltar porque quer provar algo. Para você mesma, para ele, sei lá. Mas isso não é amor. É ego ferido. Refleti sobre isso durante dias. Será que Júlia estava certa? Será que eu queria voltar apenas para ter a última palavra? Para mostrar que eu podia perdoar? Ser a maior, a melhor? Ou será que alguma parte de mim ainda acreditava na fantasia do felizes para sempre? A resposta veio de um lugar inesperado. Estava no escritório, revisando relatórios, quando Roberto entrou na sala com uma expressão preocupada. Alice, preciso falar com você sobre uma coisa delicada. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Seu ex-marido me procurou. Ele disse que vocês estão voltando e ofereceu uma parceria entre a empresa dele e a nossa. Senti o sangue gelar nas veias. Ele fez o quê? Eu recusei, obviamente. Não misturo negócios com questões pessoais dos funcionários. Mas achei que você deveria saber. Quando Roberto saiu, fiquei ali, sentada, processando. Henrique não estava apenas tentando me reconquistar por amor ou arrependimento. Ele estava tentando usar nossa possível reconciliação para salvar os negócios dele. Tudo ficou cristalino. A cortejação, as mensagens, os presentes, as promessas. Tudo não passava de uma estratégia calculada. Ele precisava de mim, não porque me amava, mas porque eu era útil. Peguei o celular e digitei uma mensagem. Precisamos conversar. Pode jantar comigo sábado à noite? Ele respondeu em segundos. Sim, onde você quiser. Te amo. Sorri. Um sorriso frio. Decidido. Era hora de encerrar isso de uma vez por todas. Escolhi o restaurante com cuidado. O Bistrô Cerrado, em um dos bairros nobres de Goiânia, era sofisticado, discreto e caro. O tipo de lugar que só frequentávamos em aniversários de casamento, quando Henrique ainda fingia que nosso relacionamento importava. A ironia não passou despercebida por mim. Cheguei 10 minutos atrasada, propositalmente. Henrique já estava lá, sentado à mesa do canto, impecavelmente vestido com terno azul marinho e gravata. Ele tinha se esforçado. Até a barba estava bem feita. Quando me viu entrar, seu rosto se iluminou com um sorriso esperançoso que me causou náusea. Levantou-se para me cumprimentar, segurando um buquê de rosas vermelhas. Para você. Você está linda. Peguei as flores sem emoção e as coloquei na cadeira vazia ao lado. Sentei-me, observando-o com a mesma frieza clínica que usava para debugar códigos no trabalho. O garçom trouxe o cardápio e Henrique pediu uma garrafa de vinho tinto, o mesmo que costumávamos dividir em tempos melhores. Quando o garçom se afastou, ele se inclinou sobre a mesa, pegando minha mão. Deixei, mas não retribuí o aperto. Alice, não sei nem por onde começar. Esses meses foram um inferno sem você e o Lucas. A casa vazia, os dias vazios. Percebi que nada faz sentido se você não está comigo. Interessante, respondi, minha voz neutra. Porque durante 6 meses, enquanto você transava com a Aline, parecia fazer bastante sentido. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. Eu mereço isso. Mereço e muito mais. Foi a maior burrice da minha vida. Uma crise de meia-idade patética que custou tudo o que eu tinha de verdadeiro. O vinho chegou. Henrique fez questão de servir minha taça pessoalmente. Um gesto galante que antes me encantava. Agora só me irritava. Você conversou com o Roberto, meu chefe. Afirmei, não como pergunta. Ele piscou, surpreso. Sim. Pensei que poderíamos unir forças. Nossas empresas têm sinergia. Seria bom para todo mundo. Seria bom para você. Você quer dizer,
Para nós, para nossa família. Ele estava começando a suar. Alice, estou tentando reconstruir minha vida. Nossa vida. Isso inclui consertar os erros profissionais que cometi enquanto estava distraído com aquela situação. Aquela situação. É assim que você chama agora? Traição virou situação? Você sabe o que eu quis dizer. Sua voz tinha um tom de irritação que ele tentou disfarçar rapidamente. O importante é que eu entendi. Entendi que você é o centro de tudo. Minha parceira, minha base, meu porto seguro. E ali estava. A verdade nua e crua nas palavras dele. Eu era útil. Eu era conveniente. Eu era a base sobre a qual ele construía seu castelo de areia. Henrique, me responde uma coisa, e seja honesto, pelo menos dessa vez. Olhei diretamente em seus olhos. Se a empresa não estivesse afundando, se a Aline não tivesse te deixado, você estaria aqui? O silêncio dele foi mais eloquente que qualquer resposta. Você não me ama, continuei, minha voz calma, mas firme. Você nunca me amou de verdade. Você amava o que eu fazia por você. A mulher que abria mão da própria vida para você brilhar. A esposa que fingia não ver as mensagens suspeitas, os atrasos, as desculpas esfarrapadas. A idiota que acreditava em cada promessa vazia. Isso não é verdade. É sim. Senti algo se soltar dentro de mim, como uma corrente finalmente se rompendo. E sabe o que é pior? Eu também sou culpada. Culpada por ter me anulado tanto, por ter aceitado as migalhas que você oferecia e fingir que era um banquete, por ter desistido da minha própria identidade para ser a senhora Henrique Carvalho. Ele tentou interromper, mas ergui a mão. Mas essa mulher morreu, Henrique. Ela morreu no dia em que li aquelas mensagens no seu celular. E da cinza dela, nasceu alguém que eu realmente gosto. Alguém que tem valor próprio, sonhos próprios, vida própria. Alguém que não precisa de você para existir. Alice, por favor, você teve o melhor de mim, continuei, sentindo lágrimas queimarem meus olhos, mas não deixando que caíssem. Teve uma parceira leal, uma esposa dedicada, uma mãe exemplar para seu filho. E você trocou tudo isso por uma garota que só queria seu dinheiro e seu status. Agora que está sozinho, falido e desesperado, vem me implorar para voltar? Me diz, Henrique, isso é amor ou conveniência? Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Amor não se implora quando você destruiu tudo por vontade própria. Amor se constrói todo dia, com respeito, fidelidade, cumplicidade. Coisas que você nunca me deu de verdade. Levantei-me da mesa, pegando minha bolsa. E a única coisa que tenho para te oferecer hoje, depois de tudo, é isto. Meu desprezo. Alice, espera. Não vou esperar mais nada de você. Já desperdicei 10 anos esperando que você me visse. Agora, finalmente, eu me vejo. E sabe de uma coisa? Eu sou o suficiente. Eu me basto. E ninguém nunca mais vai ter o poder de me destruir. Olhei para ele uma última vez. O homem que um dia foi meu mundo inteiro agora não passava de um estranho patético, afogado no próprio egoísmo. Deixei o vinho intocado, as rosas esquecidas na cadeira, e caminhei para fora do restaurante de cabeça erguida. O ar quente da noite goiana me envolveu como um abraço. Respirei fundo, sentindo meu peito expandir, livre. No carro, antes de ligar o motor, olhei-me no retrovisor. A mulher que me encarava de volta tinha olhos brilhantes, não de lágrimas, mas de vida, de propósito, de força. Dirigi para casa ouvindo uma playlist alegre, cantando alto, sentindo algo que não sentia há muito tempo, paz. Quando cheguei, Lucas ainda estava acordado, fazendo o dever de casa na mesa da cozinha. Oi, mãe, como foi o jantar? Foi libertador, meu amor. Beijei o topo da cabeça dele, absolutamente libertador. Naquela noite, deitei na minha cama com um sorriso no rosto. Não porque tinha me vingado, não porque tinha feito Henrique sofrer, mas porque, finalmente, eu tinha escolhido a mim mesma. E essa escolha valia mais do que qualquer reconciliação, qualquer perdão, qualquer volta ao passado. Eu era livre, completa, inteira, e isso era mais do que suficiente. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.